Gravando. Bom, boa tarde, então, a todos. Boa noite para quem já é noite. Nós estamos aqui para apresentar a edição de palestras de Geocultura, que é promovido pela Comissão de Cultura e Extensão aqui do Instituto de Geociências da USP. E hoje quem vai apresentar é a Andréia, e não sei se Tereza e Denise vão participar dessa apresentação com ela, mas as três foram as responsáveis por essa viagem, né? Então, foi elas que fizeram a viagem, observaram vários aspectos em termos de geocomunicação, de comunicação de geociências em geral. Então, e elas vão apresentar isso para a gente. Eu queria dizer que eu vou colocar aqui no link, aqui no chat, um link para quem quiser depois certificados. Então, é só entrar nesse link, se cadastrar e vai receber o certificado. Tá? Então, eu queria deixar agora a Andréia apresentar. Boa sorte. Boa noite, pessoal. Eu sou a Andréia. Eu sou aluna de mestrado do Instituto de Geociências da USP. A minha orientadora é a professora Cristine, que também está acompanhando a apresentação. Minhas companheiras de viagem, Tereza e Denise, também vão participar da apresentação, tá bom? Vou desligar minha câmera para ficarmos somente com os slides. Vocês estão me ouvindo todos bem? Sim. Bom, a nossa viagem aconteceu no Equador, por um roteiro chamado Avenida dos Vulcões. A minha pesquisa de mestrado tem foco em geocomunicação e a percepção da geodiversidade pelo público. Por isso, quando a gente fez essa viagem, o meu olhar foi bastante voltado para esses aspectos. E também para o turismo, claro. Então, começando, vamos ver se os slides vão percorrer direitinho aqui. Tá trocando os slides, gente? Não. Para mim, não. Não, não está. Só um minutinho, por gentileza. Eu acho que travou, eu vou parar o slide e vou começar de novo, tá bom? Vocês me desculpem essa falha. Só um minutinho, por favor. Vocês conseguem ver a tela cheia? Não, a gente vê a tela com a barra de menu em cima e todos os slides à esquerda. Desculpa, gente. Eu vou tentar. É tela cheia. Só um minutinho que eu vou tentar resolver. Só um minuto, por favor. Foi? Tá indo. Não está aparecendo, Andréia. Gente, vocês me desculpem, mas ele não muda o slide. Agora aparece o primeiro slide. Apareceu. Andou? Não, né? Ele não faz o page down. Peraí, eu vou tentar de novo.
Agora vocês estão vendo? Não. Não. Ai, gente. Fique tranquilo. Peraí, só mais um. Tem só um minutinho de paciência que eu já vou colocar para funcionar. Ele tá me dando um baile esse. Acontece. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala e entrar de novo, porque ele tá falando que eu não tô permitindo compartilhar minha tela. Tá bom? Ok. Tá. Desculpa, gente. Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Nós testamos antes, viu, gente? Mas acontece essas coisas. Às vezes é internet, acontece comigo também. É. Oi, Fê, quanto tempo? Saudades. Oi, boa noite também, tô com saudades. Bom rever vocês. Muito bem-vinda, nós todos aqui com saudades, esperando. Aí, Andréia, se você quiser passar, eu passo, passar para mim, eu passo e você passa uma coisa. Porque na verdade... Vamos ver. Agora foi. Sim. Boa noite, gente. Eu acho que a Andréia está sem microfone. É? Ela estava desconectada, que eu tinha visto. Sim, puxa. É mesmo. Oi, Ale. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Pronto? Sim, estamos te ouvindo. Muito bem. Então Agora sim. essa é a primeira tela da apresentação, certo? Voltando ao início. Eu vou mudar de tela, vocês só me confirmem se vocês estão vendo um mapa mundi. Não. 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 Não? Ai, gente. Você só vai conseguir, Andréia, você só vai conseguir mostrar o mapa mundi em outra tela se compartilhar a sua tela inteira. Então vamos ver. Vou reiniciar aqui. Vou parar a apresentação. E eu vou iniciar a tela inteira. E agora? Vamos ver. Não. A gente está vendo a sua tela com todos os arquivos. Ai, desculpa. É. E agora? Não mudou. Não. Nós estamos vendo os seus arquivos. Perdão. Eu vou parar, peraí. Vamos lá. Peraí. O Gastão está perguntando se outra pessoa pode passar os slides. De repente, a Tereza... Isso, eu vou passar para ela, então, por e-mail. Espera só um minutinho. Ela não tem? Tá. Não, peraí. Tereza, você está sem microfone.
Ah, é verdade. Desculpa, eu estava falando. Não, se você quiser passar para mim, eu passo. Eu tenho o antigo. Adianta? A gente faz o antigo, então. É porque, Tereza, o arquivo é muito pesado, então por isso que eu não consigo te mandar, entendeu? Vou tentar só mais uma vez, senão você tenta pôr o antigo mesmo. A gente faz com o antigo. Poderia ser compartilhar pelo WhatsApp. WhatsApp, Drive. E agora, vocês estão conseguindo? Vamos ver. Agora vocês estão conseguindo. Tenta de novo. Não. Não estamos vendo nada. Andréia, tem que apresentar a tela inteira e confirmar. Isso, Vamos lá, mapa mundo. vamos lá. Agora tá indo. Agora vai. Não, mas Agora nós estamos vendo, agora acho que o segundo slide, eu imagino. é um mapa mundi? Isso. Não, Nossa, eu não tô vendo nada. É um mapa. nem. Não, eu tô vendo. Eu não. Não. A Tereza aqui também. Tem gente que tá vendo e gente que não. É, Agora veio. Agora é tudo. Eu tô vendo Agora o veio. mapa mundi e título Equador ali. Isso mesmo. isso. Exato. Isso. Então agora eu vou deixar assim mesmo, com as barrinhas e tal, para não dar mais problema. Tudo bem. Tá bom. Então eu sei. Tá bom. Agora deu certo. O local da magnânima viagem foi o Equador, que é um país situado na América do Sul, no chamado Anel de Fogo. O Anel de Fogo reúne uma série de vulcões e falhas por conta de estar numa zona de subducção, várias zonas de subducção. O Peru, ele faz fronteira ao norte com a Colômbia, ao sul com o Peru, e ele é cortado de norte a sul pela Cordilheira dos Andes. Também pertence ao seu território as Ilhas Galápagos, e elas estão numa zona de rift e expansão oceânica que separa as placas de Nazca e Cocos. Humboldt, um naturalista alemão, ele foi para lá mais ou menos em 1800 para fazer uma viagem exploratória. De fato, ele ficou 6 anos na América do Sul. Só não entrou no Brasil porque a coroa põe aqui para espionar nossas riquezas e tal, não deixou ele entrar, infelizmente. Mas ele passou um bom tempo lá no Equador, fazendo os estudos dele. E foi praticamente ele que colocou o Equador no mapa europeus, né, que até então não conheciam. E o que eu queria destacar aqui é que ele escreveu, se não me engano, não me falha a memória, foram 7 volumes de um manuscrito com as anotações das percepções dele da viagem, e com ilustrações, inclusive. Aí no centro do slide a gente vê uma ilustração e à esquerda a capa do manuscrito dele. Então, o que eu queria destacar é a importância da comunicação da comunicação científica para a evolução da ciência. Por quê? Porque ele, inclusive, inspirou o Darwin. O Darwin, quando fez a viagem com o Beagle, ele falou que se inspirou no Humboldt e que levou os volumes escritos pelo Humboldt na viagem. E mais que isso, ele inspira até hoje a divulgação científica, que é um objeto da geocomunicação. Então, aqui à direita, eu tenho 2 exemplos para mostrar para vocês de divulgação científica, que é a comunicação da ciência para o público leigo. No canto superior direito, a gente tem um quadrinho, que é inspirado na história do Humboldt, nas aventuras, explorações que ele fez. E abaixo é um livro escrito pela Andrea Wolff, que chama-se A Invenção da Natureza, que conta toda a história do Humboldt, descreve todas as viagens que ele fez. Eu comecei a ler, estou achando super interessante. A Tereza leu, então ela pode depois falar mais um pouquinho sobre o livro, que pode ser até uma sugestão da quarentena que a gente está passando. O livro tem que ser lido por todos. Quando o Humboldt tem que ser lido, né, Tereza? É muito bom, né? Eu ainda estou no começo, ele é bem grosso. Quando o Humboldt chegou aqui, lá no Equador, né, na região andina, mais ou menos em 1802, ele percebeu que a cadeia
que os Andes se dividiam em duas cadeias paralelas. E no meio ficava um vale de mais ou menos 300 quilômetros, e do lado direito e do lado esquerdo, os vulcões eles se distribuíam simetricamente. Então ele olhou aquilo e falou: isso aqui é uma avenida de vulcões. Então esse vale ficou batizado de Avenida de Vulcões. Essa avenida hoje ela pode ser percorrida por uma estrada que chama Pan-Americana, que a gente percorreu boa parte dela em carro, ou em trem. Então, aqui à esquerda eu trouxe um mapinha das estradas de trem, né, das ferrovias que tem lá nessa Avenida dos Vulcões, que vai lá do norte, partindo de Salinas, no Equador, até o sul, ali em Cuenca. E tem um bracinho que desce até a região, a nível do mar, em Guayaquil, que é a segunda cidade maior do Equador. Desculpa, nós fomos para lá em 2019, eu esqueci de falar no começo, né? Então, a viagem que a gente fez percorreu a avenida, começamos lá em Mitad del Mundo, no norte, passamos por vários vulcões que a gente vai comentar aqui, e terminamos em Cuenca. Quito é uma cidade bastante populosa, ela fica a 2.800 metros de altitude, é a segunda cidade mais elevada do mundo, né? A primeira fica na Bolívia, em La Paz. Quito fica situada numa zona em cima de uma falha geológica, por conta de movimentos da placa de Nazca em direção ao interior do continente, e por conta dela estar situada em cima dessa falha, ela experimenta inúmeros sismos. O último grande que aconteceu foi em 2014. Mas em 2019 teve um com 7,5 graus na escala Richter, que foi sentido em Quito, embora seu epicentro tivesse sido lá na zona da floresta amazônica. Essa falha tem mais ou menos 60 quilômetros de comprimento. E Quito é uma cidade colonial, ela é tombada como patrimônio mundial pela Unesco, é bastante populosa, é a capital do Equador, e o que chama muito a atenção é essa contraposição das montanhas com as construções. E a gente observa muitos elementos da geodiversidade usados no patrimônio construído. Essa igreja fica na Praça São Francisco, no centro histórico de Quito, ela se chama La Companhia. A fachada dela é toda feita em andesito, e o interior é adornado com muitas rochas, mas em especial o que chama mais atenção é a ornamentação em ouro. Então, aqui a gente estava em cima de um monte que chama Cruz Loma. A partir desse monte a gente consegue observar os vulcões ao longo ali da linha do horizonte, atrás de Quito, e Quito nesse vale. Então, no centro histórico de Quito, a gente pega um teleférico, que eles são super orgulhosos desse teleférico, porque eles falam que é o teleférico mais alto do mundo. De fato, ele parte de 2.850 metros, que é onde está o centro histórico de Quito, e vai até 4.100 metros de altitude, onde a gente pode ter essa vista panorâmica. Embora seja uma subida grande, é suave, a gente não sente muito essa subida, mas os efeitos da altitude a gente já sentiu logo no primeiro dia, então é dor de cabeça, enjoo. Aqui a gente sentiu muita falta de ar, não tinha fôlego, né, para andar, então tem que andar bem devagarzinho. O que a gente viu de elemento de comunicação aqui no alto do Cruz Loma? Aqui nesse mirante tinha um painel horizontal de madeira, que vocês podem ver aqui na parte inferior do slide, com o perfil dos vulcões, né, como se fosse um skyline dos vulcões, e a gente consegue fazer essa interpretação, olha o painel e olha a paisagem e faz a correspondência de qual é o vulcão que a gente está vendo. Mas não tem maiores explicações a respeito das geociências ou dos elementos que a gente está visualizando, é apenas esse painel que tem ali. No Cruz Loma, a gente pode fazer trilha, caminhada, andar de bicicleta, pode até descer a montanha de cavalo para voltar para o centro histórico de Quito. E também pode fazer uma caminhada
para chegar no cume do vulcão, mas também não vimos muitos elementos ali. Ali também, nesse parque, tem uma capela, e lá no fundo, nessa foto, vocês conseguem ver, é o Runco Pichincha. O Runco Pichincha é um cone do Guagua Pichincha. O Quito está situada, né, aos pés do Guagua Pichincha. Então, o Runco é um cone. E lá onde a gente pegou o teleférico lá embaixo, tinha um painel, um pôster, né, com as instruções sobre a trilha que a gente pode fazer para chegar no cume. Então, a gente não conseguiu quase nem chegar na capela, imagina no cume, né, porque faltava o ar. Então, os mais adaptados à altitude e ao esforço físico, dá para fazer essa aventura. Vocês conseguem ver o pico lá no fundo e ali a trilha no topo da montanha. Aqui é interessante contar um pouquinho da cultura e do folclore local. Eles dizem que Cotopaxi e Chimborazo eram dois guerreiros, e eles eram inimigos, porque eles queriam o amor do Tunguraua. Eu não consigo falar essa palavra. Diz que Chimborazo venceu, ganhou o amor do Tungurahua, e disso nasceu o Guagua. Guagua significa filho em Quichua, que é uma língua indígena. E essa lenda diz que quando o Guagua, que é o filho, entra em atividade, o Tungurahua, que é a mãe, entra também. Não sei se é verdade, não fui averiguar. Então, aqui alguns dados sobre o vulcão Guagua Pichincha. Do lado esquerdo, vocês conseguem ver uma foto do Google Earth, que mostra o Guagua, um pouquinho mais à esquerda, e Quito, bem na saia dele, bem ali no sopé do vulcão, né? Então, ele é um estratovulcão. A última erupção foi em 2002. Ele tem 4.784 metros de altura. É um vulcão ainda ativo e é preponderantemente formado de andesito basáltico e dacito. Depois de visitar aquele parque do teleférico, a gente foi visitar uma cidade chamada La Mitad del Mundo, que fica ao norte de Quito. Essa cidade não é bem uma cidade, na verdade ela é um parque que conta, imitando como se fosse uma cidadezinha, e cada construção dessas é uma instalação, seja de apresentações científicas, ou seja, com finalidades gastronômicas, enfim, tem uma série de pavilhões. O parque, ele foi construído 200 anos depois da primeira missão geodésica francesa para o Equador. Que foram essas missões? Por exemplo, a primeira missão geodésica, ela aconteceu lá no século XVIII, e o objetivo dela era medir a distância de 1 grau no Equador, o equivalente a 1 grau no Equador. Enquanto isso, acontecia uma missão na Lapônia, que tinha a mesma finalidade, mediu a distância equivalente a 1 grau de longitude. O que eles queriam? Provar que essa distância no Equador era uma, na Lapônia era outra, e com isso demonstrar a hipótese de Newton de que a Terra era achatada, ou seja, que o diâmetro da Terra no Equador era maior do que nos polos. Acontece que os cientistas que foram para o Equador se depararam com uma diversidade de desafios, assim, assombrosa comparando com o que se passava na Lapônia. Então, no Equador, eles tinham que escalar os Andes, desbravar a floresta, lidar com os habitantes nativos, subir em campanário. Então, assim, quase não sobrou cientista, porque um morreu de febre amarela, o outro foi assassinado, o chefe da missão foi proibido de voltar para a França, um outro caiu do campanário, enfim. Eles demoraram muito tempo para conseguir calcular essa distância. Esse cálculo eles faziam com triangularização e medições astronômicas. Aqui eu estou mostrando um mapa de onde eles colocavam os triângulos e um dos instrumentos que eles usavam. Tudo isso tem nesse pavilhão.
Então, assim, para efeitos de comprovar a hipótese de Newton, essa primeira missão não serviu, mas ela foi muito importante porque ela estabeleceu o sistema métrico internacionalmente. E também eles estudaram o quinino e entenderam por que ele funcionava algumas vezes e outras não. Então, com esse entendimento, eles conseguiram salvar um monte de vidas usando o quinino para curar a febre amarela. Aqui, esse é o monumento mais importante do parque. Ele foi construído para demarcar o marco zero, né? Mas tempos depois da primeira missão, quando já se tinha instrumentos mais modernos, verificou-se que o marco zero não fica exatamente aí. Ele fica a 300 metros ao norte, numa cidade que chama Kalakali. Então, o monumento que tinha aí antigamente foi deslocado para essa outra cidade, que é onde, de fato, é o Marco Zero. E construíram esse para ficar aí no parque. Lá onde está o monumento antigo, esse local se chamava Intinhã, né? Era chamado assim pelo povo Quichua. E isso significa Caminho do Sol. Quer dizer que antes de vir a missão geodésica para cá, eles já sabiam onde é que ficava o Marco Zero, os índios. Mas dentro desse monumento, esse obelisco, existem vários andares e você percorre ele como se fosse um museu, e ele tem uma série de recursos didáticos. Então, aqui à esquerda a gente vê, na parte superior, é um painel que vai rodeando toda uma sala com uma série de fotos, montando uma linha do tempo e explicando a construção e fatos a respeito do parque e das missões. Em cima, a gente tem duas pias, né, onde as pessoas podem interagir, observar o giro da água, como ele é diferente, como as direções são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tem topografia representada por curvas de nível, em maquetes, tem painéis mostrando a diferença da vegetação conforme a altitude, tem vídeos que você pode assistir, enfim, ali tem uma infinidade, você fica doido de ver quantos recursos tem por ali. Muito, muito, muito bacana, eu recomendo muito a visita. Aqui mesmo um pouquinho do parque, na parte superior à esquerda, ali onde vocês estão vendo o celular e o pinguinzinho, é um dos recursos que eles vendem, dos produtos geológicos que eles vendem, é um programinha de realidade aumentada. Então, você aponta o seu celular para o painel que tem no chão, né, um painel 2D, e aparece no seu celular uma apresentação em 3D, como se fosse uma holografia, do animal contando todos os fatos interessantes a respeito dele. Embaixo a gente vê maquetes, que eles também vendem na lojinha, Tereza, o que era isso aqui mesmo? Você lembra? Aquela rocha... Oi, estou aqui. Essa era uma rocha que eles apanhavam, que era era da fauna, que era para aquecer de noite. Não é essa... Ah, ébano, não era? Que eles chamavam de ébano, não lembro. Não, o ébano é o desenho. Desculpa, não lembro. Atrás aqui, que eles faziam o desenho com ébano. Que era o mesmo tipo de ébano. É verdade. Ok. Enfim. E também havia, nos restaurantes, a gente podia comer comida local. A Denise experimentou esse porquinho da Índia, que chama cuy. Eu confesso, eu experimentei, mas eu não consegui engolir direito, porque eu acho ele muito bonitinho, aí eu tive problemas. Tem planetário, enfim, é um parque, é uma infinidade, é uma Disneylândia das ciências, né, não só das geociências. A gente pegou o caminho da roça, lá pela Avenida dos Vulcões, e foi para o Cotopaxi. No caminho do Cotopaxi, como em todos os percursos que a gente fez, a gente viu que o Equador ele tem regiões densamente urbanizadas. E é uma ocupação bastante desordenada. Você vê que eles ocupam as encostas assim, sem cerimônia, vão construindo. Então, é tudo ocupado. E quando a gente vai para o interior, a gente vê a ocupação, mas é uma ocupação rural. Então, eles
plantam em curvas de níveis, enfim, o país é todo cheio de montanhas, então eles vão achando soluções e subindo a montanha. Aqui é o Cotopaxi. O Cotopaxi, ele é um vulcão simétrico e a lava dele erodiu os vales, erodiu toda a parte de baixo, formando vales profundos, né, ao redor da sua base, em todas as direções a partir do cume. É o vulcão mais conhecido do Equador e também é um dos mais ativos, tanto que a última erupção aconteceu em 2016. É um vulcão é um estratovulcão que tem 5.911 metros de altura. Ele é ativo, formado de andesito basáltico, dacito e riolito. E o cume dele também é tomado por geleiras. A maior cratera dele chega a ter 800 metros de diâmetro. E o edifício dele, mais moderno, foi construído a partir de um colapso que ocorreu 5.000 anos atrás. E a gente vê fluxos piroclásticos num corte de estrada, quando a gente já estava descendo. À esquerda são algumas rochas que a gente coletou como amostra. Em 1887, lembrando agora, teve uma ocorrência de fluxo piroclástico em que esses fluxos viajaram mais de 100 quilômetros no Pacífico. 100 quilômetros no Pacífico. Então, aqui no vale abaixo dele, existe essa zona de piroclastos, que algumas pessoas confundem com fluxo de lava. Mas, de fato, são fluxos piroclásticos que, quando acontecem as erupções, eles devastam tudo embaixo. Nós entramos por essa entradinha aqui da foto do lado esquerdo superior do slide. Essa entrada, ela não tem nenhum centro de visitação, é só como se fosse uma guarita com alguns seguranças, e a gente não encontrou ali nenhum folder, pôster, nada disso. Então, percorremos o parque, fizemos a visita, tudo com base no que nós pesquisamos antes. E depois nós saímos pela saída que a gente está vendo na foto, na parte inferior direita do slide. Ali sim tem um centro de visitantes, e é muito bacana esse centro, pessoal. Vocês verem, olha, tem uma ilustração em formato paisagem da Avenida dos Vulcões. Daí você vai virando esses pequenos painéis embaixo e vai lendo. Ele, se eu não me engano, ele tem três faces. E você vai virando faces, é um triângulozinho, e vai lendo a respeito deles. Foi o único lugar no Equador que a gente viu informações sobre vulcões. Incrível. O Equador, ele tem 450 vulcões aproximadamente, corresponde a 75% dos vulcões da Terra, mas a gente só viu o painel falando de como é um vulcão, como funciona e tudo mais, nesse parque, né? Embora a gente não visitou o Equador inteiro, mas fomos nos vulcões mais visitados, e só nesse tinha painéis a respeito disso. Eles têm sim um folder, que vocês podem ver no canto esquerdo inferior, indicando como se comportar em caso de erupção, né? Tanto que em 2016 eles evacuaram, tinha gente fazendo trilha lá dentro. E também lá tem uma lojinha com vários produtos interessantes, tem pet para você bordar na roupa, camiseta. Agora me arrependo de não ter trazido esse quebra-cabeça, porque ia me ocupar um pouco a mente agora na quarentena, né? Bom, e o próximo parque que a gente foi visitar, seguindo a nossa Avenida dos Vulcões, a caminho do Quilotoa, foi a Reserva Ecológica Los Inizas. Aqui, o que a gente viu de interessante antes de chegar no vulcão, foi esse canyon, que a gente está a partir de um mirante. Esse canyon, ele foi formado depois que formou-se a cratera do Quilotoa. Então, ele foi formado por sedimentação. A gênese dele é de adição, e não é uma estrutura basal do vulcão, né? Porque ele é posterior à cratera. Esse canyon,
obrigou o rio Toashi a mudar o curso dele. Então, ele agora é um semicírculo embaixo do Quilotoa. Chegando no Quilotoa, a gente entra e tem logo um povoado, assim, bem assim, na rua de trás, sabe? E esse povoado tem... Agora eles estão investindo bastante na infraestrutura turística ali, então agora está bem arrumadinho. Tem muitas pousadas, tem vários restaurantes, lojas de artesanato local, só que o centro de informação é bem pequenininho, é uma portinha, tem 1 ou 2 posters, acho que talvez um ou outro folder, era muito pequeno, não tinha muita informação ali. Também a gente visitou. Eu acho que ela saiu, né? Mas esse Quilotoa é um impacto tremendo a gente chegando lá e ver aquela vista. É uma coisa que valeu a viagem inteira, todos os vulcões. A gente não pode deixar de ver isso daí. E mesmo toda a vegetação que eles têm, a parte da Amazônia, ela vai falar isso tudo, mas é uma floresta bonita, é um vulcões bonitos. Foi um passeio extremamente agradável. E a gente fez essa viagem muito rapidamente, fazendo altos e baixos. A gente no carro, andávamos 300 quilômetros e chegávamos em tal lugar. E tivemos muita baixa de altura, né? Fomos para Guayaquil, que era 0, e no mesmo dia estávamos em Cuenca, que era 5.000 pés. E eu não sei se ela vai voltar aqui, eu vou continuar falando, mas sem slides é meio difícil. Mas o que mais eu posso falar? Esses nomes dos vulcões é na língua deles, isso é interessante. E eles todos têm uma história de um vulcão, a história que é a mãe do vulcão, o filho do vulcão, tudo na língua própria deles. Então é bacana, porque tem uma história. E naquele museu que ela mostrou, cada triângulo que a gente girava dizia qual era o nome do vulcão, a tradução dele para o inglês e o que ele significava. Então, eles prezam muito a cultura dos vulcões, eles gostam daquilo, então, eles contam história, um vulcão é mãe disso, outro é o pai daquilo, e tem muito, né? Então, dá para a gente entender toda a natureza deles. Agora, o que é mais impressionante é que aquele povo fica nas encostas do vulcão, fazendo a plantação deles de milho, que eles chamam mais, numa ladeira que não dá, e eles conseguem plantar. Até a gente falava assim, como que eles conseguem colher? Eles amarram uma corda na mão e fazem a colheita com a corda. E aí eles pegam tudo aquilo que eles vendem e vão para a cidadezinha vender, porque o terreno é muito rico. E então o terreno ele dá qualquer coisa. Então é grande, é maior, assim, por exemplo, a bananeira de lá, que eles exportam muito, é maior que a nossa. Toda a planta lá é um pouquinho maior que a brasileira. Isso não sei essa explicação por quê. E então agora vou continuar falando. O nosso desse do Quilotoa é quase no final de todos os vulcões, mas nós passamos na cidade de Cuenca, uma cidade que é tombada pela Unesco, é uma cidade muito, muito interessante, num platô de 4.000 ou 6.000 metros de altura, onde tem os famosos chapéu do Panamá, que, na verdade, o chapéu é feito sempre no Equador e que foi levado para o Canal do Panamá para os trabalhadores fazerem lá. E Cuenca tem a catedral e todas usando as rochas locais, que são muito bacanas, que são mármores, rosas ou rochas basálticas, e a arquitetura é muito bonita e também tudo tombado. E deixa eu ver o que mais. Vamos ver, é que eu estou sem
sem o script. Bom, aí temos a cidade de Guayaquil, que é uma cidade bem diferente de todo o Equador. Ela é uma cidade, tipo cidade de Miami, mas tem muita riqueza de lá por causa do porto. Ele não fica diretamente no mar, ele fica num canal que dá para o mar. Então, toda a região, toda a exportação é feita dessa cidade. E eles são produtores de petróleo, um dos maiores produtores, tem bastante, além da agricultura. Então, é um comércio muito grande. E, bom, aí depois o que mais eu posso falar, estou sem nenhuma foto aqui para mostrar para vocês. E depois você subindo, você tem uma estrada, que é a mesma estrada do trem que ela falou, de Guayaquil para Cuenca, é uma estrada muito tortuosa, que era onde antigamente o trem subia. Hoje o trem não pega esse trecho, porque é muito alto. Mas é uma vista fantástica, você fica acima das nuvens. Então, é uma cidade, assim, de grandes contrastes. Tem aquela famosa desenho do Humboldt. O Humboldt definiu biologicamente toda a plantação, quer dizer, desde o zero até o cume do vulcão, que é os páramos, a vegetação do Amazonas até do topo. Desculpa que estou gaguejando. Bom, e eu vou parar por aqui, porque eu estou sem... mais que eu posso falar é que eu fiquei só encantada. Eu acho que todo mundo tem que ver, que as coisas são muito lindas. E gostaria de mostrar todas as fotos que estão com a Denise, mas eu não sei se ela entrou com alguém aqui. Então é isso. Oi. Eu fiquei bem curiosa quando você falou que vocês saíram de 0 e foram até 5.000 metros no mesmo dia. Exatamente. Era você que estava dirigindo? Eu dirigi o tempo todo, a coisa que eu mais gosto. E não deu problema nenhum. Nós tivemos muita dor de cabeça e eu comprei um negocinho que chama oxigênio em spray. Só para a gente achar que estava funcionando. Então, às vezes a gente põe um pouco. Mas nós fizemos isso e foi muito perigoso. Graças a Deus deu tudo certo. Saímos num dia de 3.000, fomos para 0, e de 0 nós subimos no mesmo dia para Cuenca, que era 5.000. Isso realmente mexe com a gente. Mas a gente tinha que fazer, nós não tínhamos muito tempo. E a gente fez tudo isso de carro. Vou aproveitar então, chega, então. Faz a pergunta aí, porque eu tenho que... É um trabalho que ela sempre... A Andréia idealizou essa viagem, ela fez todos os detalhes e fomos nós três, foi uma viagem belíssima. E ela estava louca para passar isso, então ela que acabou montando todos esses slides, eu fui acompanhando com a Glória e com a Cristine a montagem toda. Então, quer dizer, eu não estou com os slides aqui, porque senão eu poderia falar, mas é uma coisa bacana, eu acho que a gente pode depois mandar para vocês aí o que ela montou. Tereza, fala daquele senhor. Então, deixa eu contar uma história muito engraçadinha. Tem um pessoal de uma tribo, eles têm várias culturas tipo de índios, né? E tem um que era um senhorzinho, ele já tem 90 anos de idade. A profissão dele a vida inteira era buscar gelo no Cotopaxi e vender. Ele andava 3 dias, pegava um pedaço de gelo, descia e vendia por $5. Passou a vida inteira fazendo isso. Aí o que aconteceu? Está começando a ter o degelo, o aquecimento, sei lá, tem menos gelo, né? Então ele também perdeu essa profissão. Só que o pessoal viu, ele é uma pessoa muito querida. E então a ONU e a Unesco tombaram ele como um patrimônio público da humanidade e montaram um museu de como ele fazia, como ele carregava, ele ia com a mula, ia carregando, ele cortava o gelo, e aí ele embrulhava no páramo. O páramo é a vegetação típica do topo dos vulcões. Embrulhava esse gelo e descia e levava o gelo até a cidade. Hoje ninguém mais quase compra gelo, porque tem geladeira e tudo mais.
Mas ele tem uma história linda, a família toda dele. E ele está lá nesse museu, na porta de Urbiza, que a gente pode vê-lo com fotografia e tirar, e todo o museu lá mostrando que o sorvete que a gente faz, sorvete que faz com água do gelo, a carroça do burro e o páramo mesmo, que é uma vegetação, tipo um capim para nós, mas ela protege o gelo. E então, ele apareceu, tiraram ele de lá. Imagina você a vida inteira ganhar $5 por semana, uma pessoa que não... Levaram ele para Nova York e fizeram uma foto dele. Foi, assim, incrível. Então, ele está em todos os jornais como uma profissão que é tombada hoje em dia, é o pegador de gelo. Então, é uma coisa muito bacana. Então, eu tenho muitas peculiaridades. A roupa deles é linda, porque tudo assim, roupas antigas, vermelhas e chapéus. A feira é colorida, quer dizer, é um país exótico mesmo. É um país tropical. Mas eles são um povo muito pobre, no sentido, depende mais da vegetação, tem carros da polícia que vai buscá-los nas casas, nos morros, para levá-los na cidade, a escola também é assim, a gente não sente muito que tem muitos habitantes, que tem poder aquisitivo alto, só nas cidades grandes, não em Quito também não é muito, só na cidade de Guayaquil mesmo, mas é um pessoal feliz e tradicional, isso que é bonito. Então, é isso. Então, eu agradeço. Alguém conseguiu a comunicação com ela ou não? Mas eu agradeço a todos vocês, gostaria de mostrar fotos, e eu não estava preparada para essas fotos. Sim. Obrigada, Tereza, pelo teu depoimento aí. Então, eu não estou conseguindo contato com a Andréia mais. Né? Então, eu também não. Então, eu acredito que tenha realmente acontecido alguma coisa, tenha caído na casa dela e ela não está mais conseguindo entrar. Né? Ela não responde aqui, não vê as mensagens, mas, assim, eu posso tentar a apresentação antiga, a gente só passa rápido, se vocês quiserem, porque eu não sei se vai abrir. Sabe aquela que eu fiz com você? Se o pessoal quiser, sim. Podemos ver, claro. Eu só vou procurar aqui para ver se ela se abre aqui. Ele abre diretamente do e-mail? Ou não? Acho que não, é melhor você salvar. Você tem que salvar. Ai, meu Deus do céu. Gente, esse formato é um desafio para todo mundo. Então, eu vou fazer, vocês vão me desculpar, mas eu tenho umas fotos no Word, poucas fotos, mas talvez pudesse, eu estou despreparada aqui, estou meio chateada, porque já devia, no começo eu já devia ter me preparado para... Não se preocupa, tudo certo. Mas é que eu realmente não queria que... Aqui, eu vou abrir, tem que fazer o... Está abrindo. E agora, deixa eu chamar meu filho. Duda, dá para abrir aqui essa apresentação já aqui no Google para elas, ou eu tenho que fazer o download? Eu não estou... Compartilhar é aqui. Depois você tem que clicar aqui. Mas aí não vai rodar, eu acho. Mas vai tentar. Qualquer. É esse daqui? Não, ele está aberto só no... Abriu o e-mail aqui. Eu tenho... Onde está o e-mail? Aqui. Esse e-mail? Ou esse aqui de cima? Mas ele não vai rodar isso. Ai, gente. A gente está vendo, Tereza. Estamos vendo mais. Estamos vendo, sim.
Vamos tá abrindo. André, não é só uma página, é isso que eu falo. Ah, mas só tem uma página aqui, né? Então, gente, não dá. Tá certo. Só tem um slide. Só tem um. Bom, é o seguinte. A Andréia realmente não conseguiu ver. Né? Você quer falar mais alguma coisa, Tereza? Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Tereza? Aproveita que ela esteve lá em foco. Ô, Tereza. Oi. Como é que foi viajar 3 mulheres sozinhas, assim, né? Como é que foi a receptividade dos equatorianos? Foi perfeita. Nós chegamos lá em Quito, eles receberam bem, alugamos um carro, que foi errado o carro que a gente alugou, esse carro 1000, porque eu não consegui subir um morro, um vulcão por causa do carro, né? Mas eles nos atenderam bem, não é perigoso, você pode andar em qualquer lugar. Eu andava uns 300 quilômetros e chegava às vezes de noite. E tinha hotel. Isso que é bacana, eles receberam um incentivo do governo alemão e do governo francês, que eu não consegui identificar quais foram, para estender esse turismo no Equador. Então, as coisas são praticamente novas. Eles abriram, então, esses museus, tudo isso tem tecnologia de pessoas que já dá mais tecnologia alemã. E eles estão começando. Então, é um turismo bom, porque você não tem muita gente, não é de massa, e está tudo pronto para você ver. Então, você vai para uma cidade como Quito, que é uma cidade imensa, você pode ver muito bem. E você pega um carro e vai até o Cotopaxi, no nosso hotel maravilhoso, um hotelzinho único lá, que o celular no telefone, mas você é recebido com uma sopa, com um chá de coca, quer dizer, tudo foi perfeito. Então, quanto a isso, a melhor coisa foi que nós 3 nos demos muito bem, e a Faculdade de Geociências, nossos professores, nos deram bastante coisas para nos questionar lá. Então, valeu a pena. Vocês me ouvem? Sim. Eu estou com o computador da minha irmã, então está aparecendo Deise Maria Clock, mas também aqui tem a Denise Maria Clock. Eu queria só acrescentar, a minha internet não está muito boa, mas eu queria acrescentar que a gente fez essa tentativa de ir o mais alto possível. Eu não sabia, mas na época eu já estava com câncer, então eu consegui ir no Chimborazo até 4.860 metros. Mas a Tereza e a Andréia passaram dos 5.000 e chegaram até o ponto onde conseguiram chegar onde tem neve. E para a gente foi uma grande vitória, né? Foi uma experiência muito boa. Nesse lugar, a gente dormiu num lodge, e a nossa noite foi terrível, porque a falta de oxigênio é uma coisa que só experimentando para descrever, não tem como, né? Então, algumas experiências físicas nossas foram, assim, difíceis. A Tereza dirigindo de Guayaquil 0 até a gente passar pelos Andes, cruzar e chegar em Cuenca, foi uma viagem impressionante também, que a gente ficou acima das nuvens. Numa das paradas, a gente estacionou o carro e a gente não conseguia chegar ao Pacífico, porque a gente estava acima das nuvens. E depois disso, anoiteceu, e a Tereza foi dirigindo, seguindo um carro, porque as estradas são boas, mas você tem muita curva, a gente está dentro das montanhas. Então, algumas vezes foram, assim, assustadoras, mas, como a Tereza falou, a gente nunca sentiu insegurança lá. Uma parte que eu queria comentar é sobre os índios, a Feira dos Índios, eles trazem, nas feiras, as roupas, eles são sensacionais, é uma coisa que a gente observa, eles são mais baixos, a população indígena ela é um pouco mais baixa, mas eles são atarracadinhos, e de região para região, a saia das mulheres muda. Mas o chapéuzinho é sempre constante, e mesmo as meninas novas usam as roupas típicas. Então, estão preservando essa parte da vida deles como comunidade, mantendo tradição e tudo mais. A gente foi em algumas feiras, em alguns lugares, feiras indígenas, então dá para ver também a diferença do norte do país, do sul do país, como se fossem os estados, eu não lembro o nome que era lá, mas a gente viu diferença também nisso. Pena que a Andréia não está mostrando as fotos, mas a gente ficou 11 dias, 11 dias, né, Tereza, foi o total?
A gente ficou 11 dias, então a gente foi do norte do país até o sul, deu para visitar Chimborazo, Quelatoa, Cotopaxi. Os parques que a gente foi, foram todos parques com tudo pronto. A gente não chegou a ir nenhum vulcão ativo, porque a gente não é tão brave, não é tão ousado assim, mas a gente conseguiu ver, assim, o máximo, porque a cada dia a gente visitava uma coisa. Então, a gente aproveitou os 11 dias e fez 11 visitas distintas. É muito cansativo, mas era o melhor que a gente podia fazer. Foi a Andréia que preparou esse roteiro para a gente aproveitar ao máximo. Mas o cansaço era... A Tereza foi vitoriosa de dirigir todo esse tempo. A Tereza dirigiu o tempo todo. Eu devo ter dirigido meia hora desses dias todos aí, acho que nem isso. Uma coisa muito boa é que, graças a Deus, a gente não ficou doente nem um dia. A gente tinha dor de cabeça, mal-estar, falta de ar, dor muscular, mas não ficamos doentes. Então, a gente pôde aproveitar bem, né? Eu acho que, se pudesse falar sobre segurança, o lugar mais inseguro que a gente passou foi em Guayaquil, porque a gente foi fazer um passeio à noite e a gente não sabia que a gente estava numa área... que depois os policiais falaram que era uma área como é que fala? Tinha sido recentemente pacificada, se a gente comparasse com as nossas áreas aqui. Eu acho que foi a única coisa que a gente foi avisada de que a gente estava num lugar perigoso. Fora isso, nós não tivemos problemas com segurança. Foi espetacular a viagem, foi maravilhosa, e eu fico muito feliz que a gente fez. E no carro, se alguém estivesse gravando a nossa conversa, ia ficar pasmo, porque a gente ficava gritando: que pedra é aquela? Não, aquela rocha. Não, aquilo, não pode ser, é metamórfico. Não é. Não é metamórfico. Olha aquilo, parava o carro para tirar foto, então a gente tem foto de vários lugares que ninguém entende por que foi tirada a foto, mas a gente queria mostrar especificamente um tipo de formação geológica. Então foram várias experiências, assim, bem interessantes. A Andréia não falou, mas a gente, no Cotopaxi, algumas semanas antes, tinha acontecido uma leve nuvem que tinha coberto todo o parque e tinha dado um tipo de alarme, mas foi só cinzas, mas a gente foi avisado. E o tempo todo eles tinham aquelas placas de, em caso de erupção, saia por aqui. E é um pouco assustador estar dentro de um parque com esse tipo de coisa, porque você pensa, não vai dar tempo. Então, é isso que eu queria acrescentar. A Eliane está perguntando se tem referência do Humboldt, o Chimborazo. Como? Desculpa. Do Humboldt. A Andréia tirou foto desse tipo de coisa. Eu e a Tereza, a gente ficava só deslumbrado olhando tudo. Eu não sei responder isso. Você sabe responder, Tereza? Não, eu não escutei a pergunta porque falhou. Se tem referência do Humboldt no Chimborazo. Do fundo? Tereza, do cientista, eu não consigo lembrar, Tereza, porque foi a Andréia que prestava atenção nessa parte de geocultura. Nós duas só ficávamos olhando os vulcões, as rochas. A gente deixou no hotel toneladas de rochas. Não, mas a faxineira deve ter pensado que algumas malucas resolveram dilapidar o terreno, porque na hora de fazer a mala não dava para trazer todas as amostras que a gente tinha pego. E a gente só trouxe a amostra que a gente tinha documentado com foto e localização. As outras que a gente não tinha colocado a foto da bússola, a gente não quis trazer. Mas eu agora entendi. Não, no Chimborazo não fazem menção a Humboldt. É isso que eu falo. Eles, na cidade, na metade do mundo, eles fazem muita... O Humboldt, ele é a Avenida dos Vulcões, mas eles não falam assim, olha, o Humboldt subiu o Chimborazo, aqui ele subiu... Eles sobem sem roupa, né, sem roupa apropriada, em 1800 e tanto. Mas eles não fazem essa reprodução, não. Eu sei que o Humboldt foi uma pessoa muito importante, fizeram muitas festas, mas não é em todo lugar que a gente vê o nome dele, não. É mais específico na cidade do meio, lá. Certo. E a Bárbara está perguntando, não sei se vocês já responderam, mas qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram nessa viagem? Olha, o maior desafio foi eu subir, né, esse Chimborazo aí, porque chega até um pedaço de... Você vai no Parque Nacional, que chama a primeira unidade, todo mundo para e todo mundo sobe. Tem que subir mais uns 200, 300 metros de 4.800 para 5.200. Eu tenho a foto, eu demorei 3 horas para subir,
porque não dá, o oxigênio não dá. Aí aparece uma pessoa do seu lado, um nativo, que sobe lá de camiseta, e a gente toda de roupa, com bastão e subindo. Mas não é fácil, a falta de oxigênio. Mas eu demorei 3 horas e subi no nível 2. Ainda tem um nível que é o começo do degelo. Gente, é eu fico com pena quem escala o Everest, porque não deve ser fácil, viu? Mas, enfim, mas vocês mais jovens vão tirar de letra. É que a gente já estava assim um pouquinho, já tínhamos passado os 25 anos, então... Mas é bacana. Posso fazer uma pergunta? À vontade. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu queria saber quando foi essa viagem, quando que foi? Foi julho de 2019, no período o julho, que é uma época de férias, mas lá é muito bom esse período, ainda está bom para uma temperatura boa, não chove, essa época é muito boa. E qual a temperatura que vocês pegaram na subida? A gente pegava frio nos topos dos vulcões, óbvio, né? Mas embaixo, assim, era normal, era uma temperatura entre 20, 18, 20 graus. Agora, quando subia, nós não pegamos, não estava nevando, mas quando era lá para cima, era muito frio mesmo. Olha, eu acho que a Andréia conseguiu voltar, gente. Andréia, bem-vinda à sua casa. Está sem som. Você quer tentar passar o restante, Andréia? Gente, eu não vi que eu tinha caído. Onde que eu parei? Quilotoa. Você parou? Agora... Quilotoa! Eu já estava em Cuenca. Que eu atrapalhei a coisa aí, que eu acho que vocês querem que eu continue ou vocês querem encerrar? Porque, infelizmente, eu não vi que a minha internet caiu. Perdão, gente. Termina de mostrar rapidamente, então, Andréia. Eu vou mostrar as fotos, tá bom? Eu vou mostrar as fotos. Tá bom, é a foto que eu estou querendo que você mostre. Peraí, deixa eu brigar aqui com o meu PowerPoint de novo. Ai, gente, perdão, nossa. Se vocês quiserem, outro dia eu apresento para vocês. É que eu acho que vocês já estão cansados. É que você não me mandou a apresentação, senão eu teria aberto. Olha, vocês viram isso? Não. Esse é o Quilotoa. Vocês viram o Quilotoa? Não. Vocês estão vendo o Quilotoa? Sim, estamos vendo. Estão vendo o Quilotoa. Então, esse que é o... Esse é o Quilotoa, né? Depois do Quilotoa, eu vou passar assim bem rapidinho para vocês não ficarem muito cansados. Então, aqui interessante que a gente viu os fluxos piroclásticos do Quilotoa e as dobras em corte de estrada mesmo. Depois a gente fez um percurso que chama Trem do Gelo, que a gente foi de uma cidade que chama Ambato até uma que chama Urbina. E aqui o percurso, eu vou passar rápido, mas para vocês verem as fotos. Nesse centro de interpretação, é bem interessante a história do Baltazar. O Baltazar é o último geleiro dos Andes, do Chimborazo. É ele que... Você contou, Tereza? Contei, mas não... Tá bom, então... Olha ele. Olha, é ele, olha que graça. Como chama? Fizeram um documentário com ele que chama The Last Ice Merchant, né? Quem fez foi o Sandy Patch. Vocês conseguem achar esse documentário no YouTube. É muito legal para vocês verem como é que ele extraía esse gelo de lá. Eu fiquei apaixonada por esse senhor. Deem uma olhadinha que vocês vão gostar. Andréia, desliga a câmera. Aqui o túmulo. Oi? Desliga a câmera. Desligo, pera. Tô desligando, pera. Desliguei. Pode ir. Aqui é o Tungurara, que a gente... Se o tempo tivesse aberto, a gente teria visto ele lá de cima de Urbina, mas a gente já conseguiu ver ele em outros pontos da viagem. Então, aqui eu trouxe algumas fotos da última erupção dele, que foi em 2016.
que a gente consegue ver de interessante aqui a pluma de cinzas, o fluxo piroclástico e a erupção estromboliana. E alguns dados do vulcão, 5.000 metros, andesito e dacito, como quase todos, né? Aqui você já falou do Pailhão del Diablo, Tereza? Desculpe, não falei, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Não falei do trem, não. Posso falar? Não, então aqui é o Caldeirão do Diabo, é uma cachoeira que a gente visitou a partir de uma propriedade de equatorianos, dá para visitar ela a partir de uma propriedade de americanos, mas a gente preferiu a dos moradores locais. Então, quando a gente faz a trilha para chegar na cachoeira, a gente vê essas disjunções colunares, algumas já deformadas. Gente, é muito lindo esse lugar, as fotos não fazem jus, assim, é indescritível. Eu aconselho ir lá, é bem legal. Aí vocês passam por essa Greta del Cielo, que é um rasgo na rocha, na montanha, você vai engatinhando de 4, que nem esse senhor aí na foto, e aí você chega atrás da cachoeira, você passa atrás da cachoeira, toma um belo de um banho, e acessa essas escadarias, é muito, muito legal, é frio pra caramba. Aqui é o Chimborazo, né? O Chimborazo foi visitado por Humboldt em 1810. Está atrasado o slide, não é o Chimborazo agora. Chegou o Chimborazo? Não, ainda está no Pavilhão do Diabo. Peraí. Então, peraí que ele já vai chegar. Me avisa quando chegar. Chegou? Não. Não, tá um pouco atrasado, Chegou? mas... Não. Acho que é a minha internet, né? Sim, e agora? Chegou. Agora chegou. Chimborazo, olha aqui. Chegou. Nosso hotel aí, mostra o nosso hotel, que lindo. Então, esse aqui é o nosso hotel. Essa daqui é uma alpaca, que é animal típico da região. O Chimborazo é coberto por geleiras, né? Que é de onde o nosso querido Baltazar extrai o gelo. Ela data do Plioceno para o Pleistoceno, tá? Vou passar, tá? Vou indo. Então, é um parque, também é um parque, é um estratovulcão de 6.310 metros de altitude, mais ou menos. Eu e a Tereza chegamos a 5.042. A última erupção foi em 550. Ele também é de andesito e dacito. Nesse centro de interpretação, a gente também não achou muita coisa. Tinha alguns painéis, posters, e uma lojinha, mas não tinha vendedor. E ninguém também para explicar muito. Mas o segurança me explicou que essa florzinha amarela aqui é usada para fazer chá para muitas enfermidades, por exemplo, para os rins, para febre. Essa plantinha direita, mais verdinha, chama oreja de conejo, ela é uma punk para ser comida. E a vicunha é um animal que eles reintroduziram a partir do Peru e do Chile, em 1988, porque o parque tem como propósito fazer essa preservação da flora e da fauna para manter, né, as características da região. Por exemplo, ali eles preservam muitos animais domésticos dos habitantes originais, que foram substituídos depois pelos que os europeus trouxeram, por exemplo, as vacas, os cavalos. Então, ali tem esses animais. Aqui é o primeiro refúgio, que a gente chegou de carro a 4.800 metros. A Denise ficou aqui esperando a gente, fazendo desenhos, as aquarelas lindas dela. A coitada teve que ficar esperando umas 3 horas, porque eu e a Tereza fizemos o percurso até o segundo refúgio em 3 horas. Todo mundo fazendo uns 45 minutos, de 4.800 metros para 5.042. Mas nós chegamos lá, né, Tereza? Olha lá, a alegria das duas chegando lá a 5.042 metros, encontrando o gelinho lá um restinho do gelinho do Baltazar,
coletamos nossas amostrinhas, sedimentos para Cristine, e essa aí é a foto do segundo refúgio, esse é o Chimborazo. Aí, descendo, a gente se deparou com essa foto, com essa paisagem maravilhosa dessa estratificação cruzada. Tereza e Denise foram lá olhar mais de perto, aproveitei para fotografar. É lindo, né? É. Aqui é a Lauze, uma cidade que a gente pegou o segundo passeio de trem que a gente fez para uma montanha chamada Nariz del Diablo. Nessa cidade, eles vivem do turismo, então essa é a estação de trem, ali você pode tomar uma cerveja artesanal local, que eu trouxe a fotinho dela. Tem ali um bazarzinho do lado que tem vários postos que vendem artesanato e local. Do lado de cá tem muitas lojas, tem padaria, e a gente chegou num domingo, então a gente pôde ver quais são os hábitos deles. Tinha feira, e aí você tomava o café da manhã, assim, nessas vaquinhas na rua. As senhoras andinas que vivem da agricultura descem de suas propriedades para fazer a venda na feira. Aqui tem as bonequinhas, exemplo de artesanato típico local. E aqui a montanha Nariz del Diablo, onde foi construída essa estrada de ferro. A dificuldade era a dureza da rocha. Então, eles precisavam tirar mais ou menos 96 mil metros cúbicos de rocha a cada 1,5 km. Então, eles usavam dinamite para explodir. E para fazer esse trabalho, trouxeram 4.000 jamaicanos, detalhe, sentenciados à morte. E a promessa era, se sobreviver a construção da ferrovia, a gente liberta vocês. O fato é que morreu quase todo mundo, porque eles não evacuavam para explodir a dinamite. Então, tem relato de morador, né, nos relatos antigos, que diziam que chovia pedra e gente morta quando eles faziam as explosões. São em zigue-zague que a ferrovia percorre. Lá a gente chega num povoado que chama Simbambi, que tem um centro de interpretação com esses painéis verticais, pouca coisa sobre geociência, pouca coisa sobre geodiversidade, muito sobre cultura, sobre história, gastronomia, mas falta um pouquinho de geodiversidade. Aí no meio eu quis ilustrar a convivência da biodiversidade com a geodiversidade, tanto flora quanto fauna, nas rochas, né? E à esquerda são danças típicas que eles apresentam, e aí embaixo são as mulheres fazendo caldo de cana nessa máquina mais rudimentar. Experimentei. É um pouquinho diferente da nossa, o sabor do caldo de cana deles. Aqui, essas fotos não são minhas, mas eu achei legal para mostrar o nariz, né? O formato da montanha. Antigamente podia viajar no teto do trem, então os turistas adoravam por causa da adrenalina, agora proibiram depois que morreu um par deles, né? E à esquerda tem os trabalhadores jamaicanos, no meio tem um livro que eu estou pensando em ler também para essa quarentena. Aí aqui a gente foi para Ingapirca, que é um sítio arqueológico, é uma zona de falha geológica. Uma semana antes a estrada tinha sido fechada por causa do risco geológico, mas a gente conseguiu ir. Chegando lá tem loja de artesanato e tem esse centro de interpretação muito legal. E ali a foto à esquerda inferior é o sítio arqueológico em si, que era um local usado com finalidades administrativas, mas principalmente militares, né, era uma fortaleza, e religiosa. Então, o mais impressionante é essa construção oval aí do lado direito, que era um local de ritos e cerimônias. Então, no centro, ele fala sobre costumes alimentares, sobre os grãos andinos que eles plantam, e tem também ilustrações da presença da geodiversidade na vida humana, como essa tumba no lado direito superior e esse moinho de pedra no lado direito inferior. E a caminho de Cuenca, a gente veio de Guayaquil, que é uma cidade que está no nível do mar. Então, a gente foi de Guayaquil para Cuenca, então a gente conseguiu ir do mar até acima das nuvens, e a gente foi presenteada com esse pôr do sol lindo, 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 lindo.
Cuenca também é uma cidade colonial, essa é a catedral principal deles, as cúpulas são muito lindas, a gente vê o uso de mármores no ornamento interior, outras rochas que eu não consegui identificar. Curiosidade, o chapéu Panamá é feito no Equador, e ele se chama Chapéu Panamá porque o presidente americano comprou não sei quantos para todos os trabalhadores que estavam construindo o canal do Panamá, por isso que ele foi batizado assim, mas é um produto equatoriano. Nós fomos na fábrica, vimos essa moça tecendo os chapéus, todo o processo de fabricação. E à direita é como eles ainda preservam a tradição de fazer o pão à moda antiga, com fermento natural, né, com levain, muito gostoso, olha, eu sinto até o cheiro, só de pensar. E aqui são as 3 futuras geocientistas que veio contar uma história para vocês, sabe por quê? Porque os cientistas vivem falando que a gente é feito de átomo, coisa e tal. Mas, na verdade, o passarinho contou pra gente que nós somos feitos de histórias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha história, meio atrapalhada, com esses percalços da internet. E, enfim, é isso, pessoal. Muito bem. Vocês estão ouvindo ainda? Vamos. Dessa vez eu com certeza, muito bom, André. Muito bom, Denise e Tereza também. Apesar de tudo, é assim mesmo. Vocês foram até o final. Muito bom, muito bom. Fizeram, como disse a Eliane, fizeram um bom jogral. Deu certo no fim, né? A Denise estava, eu não vi ela. Deu certo, com certeza. Com certeza, gente. Muito obrigada. Foi muito bacana. Só deu vontade de ir, né? Não, mas vale a pena. Vontade de ir também. Vocês ficaram com vontade de viajar? Então deu certo. Né, Tereza? Claro, sempre. Sempre. Alguém tem mais alguma pergunta para elas? Querem fazer? Não tem nenhuma aqui no chat, mas se quiserem... Eu quero saber se o chapéu do Panamá lá é tão caro quanto aqui. Você viu, eu respondi aí. O mais barato é 30, que dá aquele que a gente compra, $30. Mas eles querem empurrar até chapéu de $3.000, é bem caro. Tem uma caixa, todo carimbado, tudo. Mas é bonito, é uma qualidade bem boa, né? A gente percebe que não é falsificado, né? Ô, Tereza, mas é que aquele chapéu ali, aquela fábrica foi aquela fábrica do, como é que ele chama? Ortega, né? Ortega, que é o mais clássico de tradicionalzão que tem. Mas se você for nas lojas de artesanato, você consegue comprar por $15, né? Tem mais barato. Acho que eu comprei um baratinho para mim. Eu não comprei esse famosão. Eu comprei um mais baratinho. Aí você vai para o Panamá, os caras vendem para você chapéu do Panamá, dizendo que é deles. Todo lugar tem chapéu do Panamá, dizem, mas Cuenca é realmente a origem, certo? Tá certo. Bom, então, obrigada de novo, meninas. Eu queria dizer que a gente tem feito esses encontros, né, de 15 em 15 dias, a cada 2 semanas. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a Vanessa, que vai falar sobre a Ilha de Páscoa. Nossa, que legal. E aí a gente voltamos aqui, encontramos com vocês. Nossa, tá? Que show! Ilha de Páscoa. Obrigada para todo mundo que esteve por aqui. Vocês querem saber onde que vai ficar isso? É no canal da Gel, né? Está gravando, mas a gente vai ter que editar, né? Isso. Pode fazer uma outra e gravar de novo e deixar lá. Isso, pode ser. A gente vai tentar fazer isso. Tá bom? Tá bom. Foi ótimo, parabéns. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, muito bom rever vocês.